Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 26 de Levítico. Eu te convido a ler ele todo, eu vou ler o início e o finalzinho. É um capítulo muito especial. Espero que você se sinta renovado ao ouvir e ler sobre isso. Que Deus fale ao seu coração. A palavra de Deus diz assim: bênçãos decorrentes da obediência. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará a espada. Vocês perseguirão seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos. Uau! Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrarei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Amém, aleluia. O texto continua, queridos, sobre os castigos decorrentes da desobediência. Deus fala: olha, mas se vocês não me ouvirem, se não cumprirem os meus mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, se ficarem aborrecidos com os meus juízos, e vocês não vão cumprir os mandamentos, vocês vão quebrar essa aliança comigo. Vai desaparecer o brilho nos olhos de vocês. Se vocês andarem em oposição a mim, se vocês não se corrigirem, não se voltarem para mim. E aí vem as consequências, né? Eu me afastarei de vocês, eu sairei da presença, os inimigos vão consumir vocês. E aí no versículo 40 Deus diz assim: mas se confessarem as suas iniquidades e as iniquidades de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que eu também fosse contrário a eles, e os fizessem entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitar o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará aos sábados, e eles aceitarão o castigo das suas iniquidades, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que os tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés, no Monte Sinai. Amém. Senhor, fale aos nossos corações, derrama esse tamanho de amor que o Senhor tem no coração de cada um que está ouvindo esse áudio.
Fala conosco hoje, Senhor. Queridos, como Deus é maravilhoso, né? Como Ele é perfeito para nos ensinar. Como Ele é incrível para deixar as escrituras desse jeito para nós. Deus está falando sobre obediência. É uma orientação, um consolo e um encorajamento para nós. Essa passagem de capítulo 26 de Levítico. Deus está dizendo para nós assim, olha, não tenha ídolos. Não coloque pessoas no altar, não coloque dinheiro, carreira, não coloque nada no altar. Não tenham ídolos. Adore a mim. Eu sou o Deus de vocês. Não coloque esculturas, pedras esculpidas. Não se incline, não se proste diante de coisas. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Reverenciem o meu santuário. Meu Deus. Quem é o santuário hoje, né? Onde Ele habita hoje. Que a gente possa render a nossa adoração somente a Ele. Que a gente não se distraia adorando nada. Não coloque nada no lugar dEle. E aí vem as promessas de Deus para quem obedece. Se você andar no caminho dEle, se você guardar e cumprir os mandamentos dEle, Ele vai te dar chuva na época certa. Ele vai fazer o seu campo ter tanta colheita, tanto fruto, que vai se estender até a sua máquina de semear ali, até a sua máquina de colher. Vai ter de campo a campo, terra a terra sua, vai ter colheita. Ele vai fazer você comer o seu pão à vontade. Você não vai passar vontade de nada, você vai andar em segurança. E se houver inimigos que se levantem diante de você, eles cairão a espada da palavra. O príncipe da paz não veio trazer paz, ele veio trazer espada, a palavra. E essa espada, a palavra, é capaz de derrotar qualquer inimigo que se levantou na sua frente. Se o problema for financeiro, abra a palavra. Sempre vai ter um versículo de encorajamento, fé e sabedoria para você vencer. Se seu problema, seu desafio for na saúde, no casamento, na sua identidade, na paternidade, no perdão, tudo tem solução na espada, na palavra. E aqui eu sei que tem mulheres que me ouvem, tem mulheres tentantes, tem mulheres com sonho de maternar. Olha aqui no versículo 9: olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei e confirmarei minha aliança com vocês. Basta um olhar de Jesus para você. Basta um olhar e Ele te fará fecundo, te fará multiplicar. E não só para as mulheres tentantes, mas para todos que estão aqui, basta um olhar de Jesus para Ele multiplicar os teus dons e os teus talentos. Mas para isso, você tem que ter o coração disposto a servi-lo. Deus está pronto para perdoar todos os pecados, as iniquidades e te receber de braços abertos e amorosos, porque Ele quer ver o seu coração disposto a servir o reino, servir Ele. Mas Ele deixa claro aqui, a partir do versículo 14, que existem castigos decorrentes da obediência. Se você não ouvir Ele, se você se aborrecer por conta do tempo dEle. Isso porque Ele disse, eu vou mandar chuva na época certa. Mas o que acontece com a gente? A gente não espera a época certa. A gente chora, lamenta, briga com Deus porque não choveu. Mas a chuva no tempo errado não é bênção, é maldição. A chuva no tempo certo é bênção. E a gente não está falando de chuva aqui, né? A gente está falando desse pedido seu, que tem queimado no seu coração, que você tem falado com Deus, tem implorado para Ele. Vai vir na época certa, se for da vontade dEle. Que a sua oração seja ousada, corajosa para dizer, Deus, se for da tua vontade, realiza, mas se não for, anula do meu coração. Que você possa ser consumido pela vontade dEle e não pela iniquidade. Que você tenha um coração disposto a ser corrigido. Que você reconheça os seus erros, para que você fortaleça a sua aliança com Ele. Porque Ele diz, na hora que você reconhecer, na hora que você confessar a sua iniquidade, que você tiver esse seu coração pronto a se humilhar,
aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você reconhecer que o seu coração é um barro na mão do oleiro e permitir que ele te molde e, se necessário, te quebre e te refaça, te esquente, te coloque no fogo para você ser refeito. Aí, nessa hora, ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, que ele prometeu para eles. E essa promessa chegou para nós, que dizia: vocês vão habitar essa terra. Eu vou fazer vocês prósperos nessa terra, vocês vão acessar a terra prometida. Ah, queridos, nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nós temos uma promessa, a volta de Jesus, estar com Ele nas regiões celestiais. Não se distraia. Não se distraia com coisas desse mundo. Não guarde mágoas com quem te feriu. Daqui uns anos isso daí nem vai fazer importância mais na sua vida. E quando chegar o dia do juízo final, quando chegar o momento de você se encontrar com Jesus, isso não vai ter importância. Perdoe, decida perdoar. Decida abandonar o pecado, o engano, o erro, a mágoa. Decida estar com o coração disposto a estar com Ele. E se você caiu, querido, se você está rodeado de um pecado, de um engano, reconheça. Deus está pronto para perdoar, Ele está de braços abertos, dizendo: vem filho, vem filha, eu escolho você, eu desejo você, eu tenho saudade de você. Que hoje você receba essa orientação, esse encorajamento, que Deus é o Deus que manda a chuva na época certa. É o Deus que basta um olhar e Ele te fará fecundo e te multiplicará. É isso que Deus quer, o nosso coração rendido, arrependido, contrito, obediente, para Ele derramar sobre você a chuva de bênçãos dEle. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um amanhecer. Obrigada pelos passarinhos que estão cantando aqui. O Senhor é grande, Rei, soberano. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o maravilhoso conselheiro para nós. O Senhor é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Como o Senhor é grande, grandioso em amor, grandioso em perdoar. Pai, eu oro por cada um que está ouvindo esse áudio. Manda a orientação, o consolo, Senhor. Manda o encorajamento através dessa palavra. Que essa pessoa incline o coração dela ao Senhor, entenda os teus mandamentos e os cumpra, Pai. Pai, que essa pessoa se sinta encorajada com essa palavra. Eu lhes darei as chuvas na época certa. Pai, manda o tempo de colheita. Manda o campo cheio dos teus frutos, Senhor. Manda, Pai, para essa pessoa o pão para ela comer à vontade, a terra para ela habitar em segurança, a tua paz que excede o entendimento. Como é bom sentir sua paz, Deus. Obrigada, Jesus. Pai, realiza sonhos que forem combinados com os teus sonhos. Ativa no nosso coração os teus sonhos e anula os nossos, Senhor. E se for da tua vontade, olha para nós. Olha para mim, olha para homens e mulheres aqui e nos faz fecundos, nos multiplica, multiplica os nossos dons, os nossos talentos, que sirva para usarmos para o Senhor. Tira todo julgo, Pai. Assim como o Senhor tirou aquele povo da terra do Egito para que eles não fossem mais escravos, nós não queremos mais ser escravos do medo, Pai. Tira, remove todo o medo do coração dessa pessoa, que ela sinta ousadia e coragem para caminhar em passos firmes e não mais em medo, Deus. Revela para ela os teus caminhos, coloca luz, lanternas nos pés dela, porque o Senhor é a luz do mundo. Nos faz andar de cabeça erguida, Pai, abandonando todo engano, todo pecado, toda iniquidade. Pai, que se haver alguém aqui que desapareceu o brilho dos olhos, Pai, por não te ouvir, por andar em oposição a Ti, por não se corrigir, Pai, por escolher qualquer caminho menos o seu, Pai, devolve o brilho nos olhos hoje, Pai, faz essa pessoa reconhecer os erros e fortalecer novamente a aliança contigo. Pai, se lembra de nós, não nos rejeita e entrega o teu amor para o nosso coração. Nós queremos te amar mais. Nós queremos te obedecer mais, Pai.